Olá pessoal, hoje é dia 7 de fevereiro de 2020. Eu peço para o pessoal aí que me acompanha no Facebook acompanhar as postagens, tá, da Cristina Peviani, tá? Ela tá marcando manifestações aí, acompanha, tá, as postagens dela, tá? Hoje, hoje, né, como eu falei, é dia 7 de fevereiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira e em todos os outros canais aí que compartilham os meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Marta Valade está aí, Maria José Marquezine, Jair Valença também está aí. Karen Bertac, Joseni Faria também está aí. Uma boa noite a todos vocês. Eu tenho assuntos importantes aí para tratar com todos vocês, que é para falar qual grupo elegeu o Bolsonaro, quais são as perspectivas aí para 2022. Eu vou fazer uma análise aqui de acordo com o que normalmente acontece com o Brasil, tá? E normalmente nessa parte eleitoral não acontece coisas boas, né? Aqui no Facebook eu tenho mais espaço para escrever um pouquinho do que aqui no YouTube. Então vou falar sobre a possibilidade de conflitos, já que o Exército Brasileiro liberou. Eu já estava falando sobre isso para vocês há alguns anos, aqueles que me acompanham há alguns anos, eu estava dizendo para todos vocês, eu nunca vi as Forças Armadas se armando tanto como nesses últimos 3 anos. Isso é o resultado de um estudo pesadíssimo que partiu da Escola Superior de Guerra, de militares, da Academia Militar do Rio Grande Negro e coisa e tal, de uma grande perspectiva de conflito bélico para o Brasil. Então tinha que se aumentar o poder dissuasório para evitar esse conflito. E nós estamos dependendo muito da vitória de Trump. E graças a Deus ele venceu e a gente quase entrou num conflito de proporções, mas existe ainda essa possibilidade para os nossos filhos pegarem esses conflitos, infelizmente. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, já que antes eu tinha que falar nas entrelinhas, mas agora já foi divulgado pelo Ministério da Defesa, a gente pode comentar um pouquinho mais por causa de uma ordem do comandante do Exército para não se comentar nada que se sabe de dentro da caserna, a não ser que se torne de domínio público, tá? Então eu vou comentar sobre esses assuntos aí e um pouquinho mais com todos vocês. E é importante que vocês conversem, que vocês compartilhem, tá, e tudo mais. Então vamos lá. Quais são as perspectivas para daqui a 2 anos? Eu estou falando para todos vocês o tempo todo que o debate alternativo no Brasil, ele está dominado pelo establishment. Ou seja, você tem um amigo e você escolhe o inimigo e fica ali naquele debate. Isso sempre foi assim aqui no Brasil. Por exemplo, Direta e Já, tem um vídeo meu, Direta e Já, o impeachment da Dilma, onde eu comento sobre isso. O Direta Já foi um grande movimento nacional que levou milhares de jovens para as ruas, mas o Direta Já foi um movimento fake, um movimento mentiroso. Todos da esquerda hoje falam: nós apontamos na cara dos generais e obrigamos a ter o Direta Já. Não existe esse vídeo de ninguém apontando o dedo na cara do general, até porque ninguém tinha culhão para isso. É uma grande mentira. E nesse vídeo meu, eu falo que 10 anos antes do Direta Já, 10 anos antes de 1985, o Exército Brasileiro já tinha planejado o Direta Já. E no primeiro ano da presidência do presidente Figueiredo, ele falou, em 1980 ele falou, em 1985 haverá o Direta Já. Então não foi nada forçado, alguém obrigou, não existe isso, foi mentira.
tá? Foi mentira. Então foi tudo forjado através da mídia e tudo mais. E o que está acontecendo hoje aqui no Brasil? Nós vemos que as mídias de massa, elas são pró-establishment, ninguém quer ser preso, ninguém quer que o governo descubra através da Polícia Federal, que é o único órgão ligado ao poder executivo. Ninguém quer que a Polícia Federal descubra nada, porque se descobrir, pessoas têm que ser presas, ou então serão absolvidas pelo STF, que é a cúpula do poder judiciário. Então, as mídias de massa estão a favor do crime político organizado e do narcopoder. As mídias sociais alternativas contra essas mídias de massa também estão dominadas por esse narcopoder, por esse crime político organizado. Então é uma briga de faz de conta, né? Porque se você olhar nas mídias sociais, não tem ninguém, não tem nenhum grupo ligado ao governo, que esse sim é o governo que representa o povo brasileiro. Aí eu vou comentar aqui com vocês para que vocês entendam que aqui no Brasil tudo acontece igual, não muda nada, é sempre a mesma coisa. Quem foi que elegeu Jair Bolsonaro? Tá? Quem me acompanha viu que eu viajei o Brasil todo, de ponta a ponta, antes das eleições, fiz pesquisas, divulguei as pesquisas nas redes sociais, nos grupos. Saiu do ar, YouTube saiu do ar, mas voltou. Deixa eu ver aqui se voltou o YouTube. YouTube voltou pro ar? Sacanagem, né? Estão cortando aqui o sinal. YouTube voltou? Voltou, né? Pronto, tá. Então eu fiz pesquisas de campo e trouxe muito desses resultados, tá, para todos vocês. Enfim, quem foi que elegeu o Bolsonaro, né? Eu vejo muitas pessoas falando: quem elegeu o Bolsonaro foi Olavo de Carvalho. Eu vejo outras pessoas falando: quem elegeu o Bolsonaro foram os militares. E no sul, né, no sul do país, eu vi o pessoal do agronegócio falando: quem elegeu os militares foi o agronegócio. Então vamos lá. Não foi nenhum desses grupos nesse sentido que vocês estão pensando. Não foi Olavo de Carvalho que ajudou nas mídias sociais, porque nas mídias sociais tem diversos grupos que nunca ouviram falar deles. Eu faço parte do grupo dos militares e nós nunca ouvimos falar dele antes, a não ser nas mídias sociais. Inclusive o general Heleno falou isso, eu nunca ouvi falar. Eu vejo o professor lá falando que eu dei aula para os militares, eu falei para esses militares não podia fazer isso. Eu procurei saber disso, liguei para diversos militares que estão no poder hoje. O poder executivo hoje, a massa são de militares, são mais de 250 militares do maior top que vocês podem imaginar. Liguei para todos, ninguém nunca. Eu encontrei um oficial general da Força Aérea que assistiu uma aula dele na Marinha e disse: eu disse, aí, brigadeiro, como é que foi? Não, foi uma aula normal, como as milhares que nós recebemos, né? Nós, militares, passamos a maior parte do tempo estudando, da nossa vida estudando, e tem que ser assim. E ele disse que não teve nada demais. Não falou nada demais, é uma das milhares de aulas que a gente assistiu e não tinha nada demais. O pessoal do agronegócio no sul, que acha que foram eles, tá, que elegeram, a maior parte também nunca ouviu falar dele. Então essa mídia social, ela fala isso, ela impõe isso, e tem gente que acredita nisso, né? E não é nada disso. Está acontecendo exatamente como aconteceu direto aí já e tudo mais. O governo é só de militares, por isso a estrutura está funcionando. Antes que os ridículos e esquerdistas falem que os militares são melhor do que todos, não. O militar é o melhor que uma sociedade tem. Então, a minha esperança no futuro do Brasil está que
no meio militar, nós temos o melhor da sociedade brasileira. Não somos nós militares, somos melhores, não. No meio militar está preservado principalmente os valores da sociedade brasileira, e dentre esses assim, valores, os mais cultuados é justamente a mulher, o poder da mulher dentro, né, da sociedade, dentro da família. Isso é muito preservado, e eu falo isso o tempo todo, que o maior poder que o Brasil tem está nas mulheres. Então, quem foi que chegou, elegeu o Bolsonaro? Quem viu meus vídeos sobre o Nordeste principalmente, né? Foi principalmente, não os militares, mas no Nordeste a instituição Forças Armadas. Porque se fosse nós militares, vamos pensar que o mundo é rosa de pintinhas verdes. Os militares do Brasil, ativa, reserva, reservistas, tá, no caso, e mais assim no caso de reformados, são 1,5 milhão de pessoas. É o poder militar que o Brasil tem para pronto emprego. 1,5 milhão de pessoas. Se o mundo fosse rosa de pintinhas verdes, uma família de 4 pessoas daria aí 6 milhões de pessoas. Não, Jair Bolsonaro teve mais de 6 milhões de votos. O agronegócio é o maior poder do Brasil. Eles são o que nós temos de mais importante no Brasil. Você pode precisar de médico uma vez ao ano, o dentista uma vez ao ano, advogado uma vez ao ano, mas o agronegócio a gente precisa deles todo dia, café, almoço e janta, eles estão presentes. Mas são o menor grupo, com menor influência, né, na sociedade, até no modo de viver deles, porque eles vivem em áreas muito esparsas, né? Tem um fazendeiro aqui, tem outro lá, tem outro lá, tem outro lá, tem outro lá. Não foi. Foi justamente algo que a esquerda tentou destruir aqui no Brasil, que é a credibilidade das Forças Armadas. Nos outros países em volta aqui do Brasil fizeram de outra forma, tá? Eles fizeram de uma outra forma, onde as Forças Armadas foram destruídas e corrompidas, mas a credibilidade na instituição Forças Armadas, por exemplo, no Nordeste, o resultado da pesquisa lá que eu fiz estava dando mais de 70% pró-Bolsonaro por causa da credibilidade das Forças Armadas. Todas as cidades normalmente necessitam ou necessitaram de algum serviço de um batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. Aí, para quem não conhece o Nordeste, eu conheço bem o Nordeste e eu viajei em diversos locais. A credibilidade e a necessidade dos batalhões de engenharia do Exército Brasileiro são muito grandes. Na Amazônia, tá, onde eu servi também, eu morei quase 10 anos lá, e eu fui comandante lá. Os batalhões de infantaria de selva, a companhia, tá, de embarcações, tá, que eu era comandante, porque lá as estradas são rios, então navegava por toda a Amazônia. É extremamente vital a aviação do Exército, a Marinha do Brasil, que é o serviço médico, é extremamente vital a participação das Forças Armadas nessas grandes regiões brasileiras. Então, no Nordeste, por exemplo, a imagem do capitão Jair Bolsonaro estava muito intimamente ligada às Forças Armadas. A credibilidade das Forças Armadas. E isso fez com que o povo, não foi nenhum grupo, foi o povo que elegeu Jair Bolsonaro. Então não tem como nenhum grupo desse levantar, fomos nós, não sei o que, isso é ridículo. Tá? Isso é ridículo. Por exemplo, isso assim eu considero, tá, uma desinformação. Assim, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho fala que foi no regime militar que teve infiltração nas faculdades e tudo mais, e nós estamos na merda que nós estamos hoje por causa disso. Isso é uma mentira, né? A infiltração, tá, nas faculdades começou depois da queda do Muro de Berlim, não tem nada a ver com regime militar. E isso foi depois da Constituição de 1988, ali que começou pesadamente essa infiltração e tudo mais.
Então vamos fazer um exercício burro de matemática aqui. Ora, se naquela época só os militares estavam no poder e o povo não tinha essa informação e foram os militares o culpado, hoje nós temos mais militares do que 64 no poder. Para quem não sabe, nós temos mais militares hoje no governo, só no poder executivo, do que tinha naquela época. E a população que acha que são milhões e coisa e tal, estão sabendo disso. Por que que hoje vocês não tiram esse povo das faculdades? Sabe por que que vocês não tiram? Porque nem naquela época e nem hoje foi uma ditadura. Então parem de falar besteira. Torçam pelo que é nosso. O que é nosso? O povo, as forças armadas e a nossa paz. Tudo sob Deus. E só isso é nosso. Quem luta contra isso, quem gera desinformação contra isso, considerem inimigos. É assim que funciona, simples. As nações começaram dessa forma, tá? A nação brasileira começou com povo e forças armadas. Depois se escreveu a Constituição, depois que se criou os poderes. É assim que funciona, tá? Então, aí o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer daqui a 2 anos? Vocês têm que prestar atenção nisso. A briga que esses grupos que não participam do governo em nada, os grupos das mídias sociais, das mídias de massa e das mídias sociais, não participam em nada no governo. De fato, não tem ninguém que represente esses grupos dentro do governo. Não tem ninguém. Mas o que eles estão polarizando e não deixam a verdade passar, é que milhões de brasileiros nas ruas já teria resolvido o problema há muito tempo, teria derrubado poderes, porque é assim no mundo todo. E eles não ensinam isso para vocês. Porque a desordem favorece aos desordeiros, e quanto mais desordem tiver, melhor. Tá? E solucionar o problema não é o que eles querem, porque o problema dá dinheiro. Então eles querem prorrogar esse problema. As eleições passadas, tem vídeos meus aí, logo um dia depois da eleição, falando: não concordo com ninguém do PSL que foi eleito. Só tem vagabundo. Os que caírem e os que já caíram, hoje falando assim, né? Estão querendo voltar para continuar. Joyce Maionese já está aí dizendo que se arrependeu, não sei o quê. E os que ficaram sob a bandeira de apoio a Bolsonaro fazem videozinhos, não sei o que e tal, mas não fazem nada. O legislativo e o judiciário só atrasaram o Brasil. Para que serviu essa renovação de 70% se nada muda? Então o que esses grupos querem? O que eles estão falando tem fundo de verdade, tá? Um brigando, porque Bolsonaro isso e os filhos de Bolsonaro aquilo. O que vai acontecer? Depois de 2 anos, vai acontecer que um desses grupos que hoje vocês falam, o que fala mal dos filhos, ou que coisa e tal, por incrível que pareça, vão estar certos. Aí vai todo mundo dizer: porra, aquele fulano estava certo, vai ficar com peninha. E eles vão lançar novas eleições, novos grupos para serem eleitos. E o problema vai persistir. E vocês vão cair nessa de novo. Porque essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. Infelizmente é assim. Esses grupos, eles só fazem eleger pessoas. É o grupo a favor, é o grupo contra. Esse tipo de procedimento chama-se Agenda 7, e está no meu vídeo, a Espiral do Silêncio, lá, Agenda 7. Agenda 7, quem mais utilizava era Lenin. Ou seja, não interessa a verdade, não interessa a mentira. O que interessa é que ele vai polarizar o assunto. Ele vai colocar um assunto, o inimigo dele vai colocar outro assunto, e nada fora desses dois polos existem. Então, o que eu falo para vocês, o que eu ensino para vocês, esses caras de pau não vão querer ensinar para vocês que milhões de pessoas nas ruas derrubam poderes. O Brasil poderia ter derrubado diversas vezes o STF.
diversas vezes o Senado Federal todo, vocês foram milhões nas ruas para nada. Gasto de energia, porque o objetivo deles não é resolver o problema. O objetivo deles, novamente, são as eleições. Porque é assim que funciona. Alguns países saem da bolha e resolvem o problema. Bolívia retirou o presidente. O Muammar Gaddafi, quando ele foi retirado, porque o povo tirou os 3 poderes, o povo saiu matando todo mundo. Na Tailândia, que foi o que poderia ter acontecido aqui no Brasil, ou seja, retirar os 3 poderes de forma suave, sem dar um tiro, sem se estressar, o povo todo disse: nós não queremos conversa com mais ninguém, vamos para os quartéis. Ficou todo mundo nos quartéis. É o que a Peviane está marcando aí agora com vocês. Aí lá o povo não quis mais conversa com ninguém. Não, nós queremos retirar os 3 poderes. Aqui no Brasil, o STF permanece por causa do Senado Federal. Só quem pode julgar o STF é o Senado Federal, e eles ficam dizendo que nós, hoje, esses juristas aí de direita e conservadores, eles sabem que é mentira, que não serve pra porra nenhuma. Hoje eu protocolei lá no STF o pedido de impeachment de Dias Toffoli, não serve pra porra nenhuma, bicho. Quem é que vai tirar eles, porra? Mas milhões de pessoas nas ruas poderiam ter tirado. Mas eles, sabendo que o povo pode retirar instituições, mas não pode retirar pessoas, porque o povo querer retirar pessoas, isso representa a normalidade. Ou seja, como falou o general Vilas Boas, não, as instituições estão funcionando perfeitamente. Porque o povo não está contra as instituições. Isso eles não ensinam vocês, entenderam ou não? Então, quando o povo vai para as ruas, fora Beissola, fora Dias Toffoli, significa que a instituição STF está funcionando. E esses que levaram milhões às ruas estão enganando vocês. Porque o STF está funcionando, porque o povo só quer retirar Dias Toffoli, só quer retirar Beissola. Isso é história, isso é geopolítica, política e estratégia. Mas ninguém quer ensinar isso aqui para vocês. Ninguém. Tá? Então é assim que funciona. É bem simples a parada. Tá? Então, Zambelê, Xanaína, Doriana, ator pornô, Choice Maionese e diversos outros até agora não fizeram nada. E não vão fazer nada, porque esse é o papel deles na parada. Dizer que são... E outra, tem a capacidade, assim, do QI de ameba boba. O que eles vão tratar do país e de geopolítica, política estratégica? Nada, pô. Tá? Outra coisa outra coisa um pouquinho mais preocupante. Assim, quem me acompanha, eu falei para vocês, 3, 4 anos eu estou falando, eu nunca vi as Forças Armadas tão bem armadas e tão se armando tanto com armas estratégicas como eu vi até hoje. Agora podemos comentar um pouquinho mais, né? Muitos, e eu já falei em outros vídeos, que muitos países do mundo, de primeiro mundo, são ricos vendendo o que é nosso, porque eles não têm riquezas. Eles não têm riquezas. Eu, quando saí da academia militar, logo depois de 1 ano de formado, eu já estava na Alemanha fazendo a especialização em pontes flutuantes. E você fica olhando como é que um país desse e os outros países ali perto podem ser tão ricos se eles não têm riquezas nenhuma. Não tem riqueza nenhuma. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui. Mas vamos lá. O certo, por exemplo, quando eu cheguei na Amazônia, acho que foi em 99 ou 2000, sou péssimo para data, bicho. Acho que foi 99, 2000, não me recordo. No final de 99, início de 2000. Ou então no final de 2000, não me recordo. O Exército e a Marinha e a Força Aérea se multiplicou na região muitas vezes, mas muitas vezes. Quem é da região sabe disso. O Exército foi crescendo assim absurdamente.
A Brigada de Niterói, o grupo da artilharia de Natal foi deslocado lá para o norte também. Foi um negócio absurdo. Negócio absurdo. E pura iniciativa das Forças Armadas. Pura iniciativa das Forças Armadas. O porquê estudos estratégicos de geopolítica e de política estratégica apontava que o Brasil seria atacado, tá em breve. Em breve tá para gente a menos 20, a menos 30, ou seja, 30 anos depois, 20 anos depois, né? E o que aconteceu que vocês não perceberam? Mas eu falei em um vídeo, tá? Mas eu falei em um vídeo, tá gravado. Vejo que tem seguidores que são muito mais organizados que eu. Ah, foi no vídeo tal, viu o Duval falando há uns 2 anos atrás sobre isso. Aí tem pessoas que grava protocolo e tudo mais, tá? Mas quando teve a questão da queimada na Amazônia, eu falei em um vídeo que vocês não perceberam, e eu acho que foi na Globo que deixou vazar sem querer, que quando a França fez toda aquela problemática em cima e coisa e tal, ela tinha montado um grupo de países para fazer ocupação militar da Amazônia. Um grupo de países. Eu não vou citar esses países aqui agora. Mas um grupo de países europeus estavam se preparando para fazer uma ocupação militar da Amazônia. Só não fizeram porque o Trump disse: não, a Amazônia está tudo ok, gosto muito do Jair Bolsonaro. Mas essa ocupação ela vai acontecer. Tá? Essa ocupação, dentro das pesquisas, tá, e dos trabalhos, tá, ela vai acontecer. E normalmente, quando a gente prepara um trabalho de geopolítica, de política estratégia e tudo mais, ele acontece. Tá? Só no embate, se fosse um embate direto, Brasil e França, e não seria, porque a França seria reforçada diversas vezes, a marinha francesa é quase 5 vezes maior do que a nossa. Por isso vocês estão vendo há alguns anos o desespero da Marinha do Brasil em crescer em equipamentos e armamentos. O desespero da Marinha. Em relação à Força Aérea nossa, lógico que a nossa Força Aérea é um pouco menor do que a Força Aérea francesa. Mas o Exército Brasileiro seria muito maior. Eles poderiam fazer o que um general falou há 30 anos atrás na Escola Superior de Guerra, que seria negar o acesso marítimo e fluvial para a Amazônia. A Marinha Francesa cerca ali à frente, ninguém entra, ninguém sai, riqueza, você só transforma, grandes riquezas, grandes volumes, você só transporta pelo rio e pelo mar, você não vai transportar em avião. 95% do comércio do Brasil é via mar, via portos. Tá? O que é transportado, rodovias e ferrovias, é praticamente nada, é irrisório. Tá? São os portos que mantêm o país. Isso seria colocado em prática, não foi colocado em prática por causa disso. Então, sempre o que é preocupante, tá? O que é preocupante, quem me acompanha deve ter visto eu falando sobre isso alguns anos atrás. As Forças Armadas, ela tem que ser a distribuidora de ciência e tecnologia para a sociedade. Tá? Distribuidora de ciência e tecnologia para a sociedade. Alguns anos atrás, as Forças Armadas estavam consumindo tecnologia da sociedade. Isso é o cúmulo do desaparelhamento das Forças Armadas. Sendo que as melhores universidades estão dentro das Forças Armadas, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tá? As escolas militares e os colégios militares, academias militares, de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, está investindo tudo, isso aí eu vi, tá aí vivi, tudo que o exército tinha, estava investindo, cortando alimento, tá, de soldados e tudo mais, para investir nas escolas militares, na formação de oficiais e sargentos.
E quando a gente vê isso, está em período de crise, onde as Forças Armadas não se dão bem com o governo e tudo mais, como eu falei para vocês, A-10, A-20, para a gente é algo pertinho, tá? Quando eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, eu recebi um documento já da FT 2000, tal, Força Tarefa do ano 2000, isso. Ou seja, tudo que estava sendo planejado para ali há 8 anos e FT 2010, ou seja, 18 anos, tudo assim nas Forças Armadas, a gente faz um estudo para longo prazo, tá? Tiro longo. E isso já pressupõe, já quando as Forças Armadas utilizam tudo que tem para educação, que é o que o Brasil deveria fazer, o que o Brasil está fazendo agora, tá? Utilizar tudo que tem para educação, é porque algo não muito bom está para acontecer. Mas graças a Deus, esse investimento na educação de oficiais e sargentos transformou o Exército Brasileiro em um dos melhores. Isso eu falei para vocês quando teve a ocupação do Rio de Janeiro, coisa e tal. Falei, foi a maior operação de guerra urbana do mundo e a melhor, que eu nunca vi igual. Por ser um profissional, tá, da guerra, eu conheço outras ocupações urbanas pelo mundo, nem o exército americano conseguiu fazer igual. Por isso que hoje o exército americano, o exército chinês pediram para o exército brasileiro ensinar para eles táticas de guerra urbana. Por que, que nós estamos tão bons nisso? Um dos motivos é o Rio de Janeiro, né? Que isso aí já nos ensina muito, que o Rio está assim por causa dos poderes públicos, né? Então, essa questão de conflito militar, aqui nós temos a possibilidade com a Venezuela, por causa da Rússia ocupando a Venezuela, da Argentina, porque a Argentina ela está destruindo as suas forças armadas. Depois eu falo especificamente sobre isso, eu vi algumas pessoas perguntando sobre isso, mas a Argentina está destruindo as suas forças armadas para serem ocupadas pela China, tá? Vai ter uma base militar lá e possivelmente a gente tenha um conflito com a Bolívia por causa dessa questão do gás, mas até formarmos uma infraestrutura aqui. Bolívia vai entrar em guerra com o Chile, enfim, no caso Venezuela também, com Colômbia, ou seja, outros conflitos pelo mundo que a gente vê sempre tão longe, eles vão estar tão próximos agora. Então essa questão política do Brasil para longo prazo, isso é muito importante. Por isso que eu falo para vocês, é importantíssimo para o establishment, para a nova ordem mundial, matar. Por isso eu falo desse risco o tempo todo, né? Mas é muito importante também que vocês entendam que as redes alternativas nem sempre estão informando também. Eu tento fazer, multiplicar a informação e tudo mais. Vocês podem pesquisar o que eu falo. Eu não estou enrolando ninguém, eu estou levando informação para que vocês se preparem. E isso é muito importante. Mas eu acho que hoje, por enquanto, falar sobre isso só. Eu deixo sempre conta corrente, link aí de doação para quem quiser ajudar, apoiar, isso é muito importante. Peço encarecidamente para que vocês conversem com a sua família, conversem com o núcleo familiar, liguem para parentes do Brasil todo, conversem com amigos, vizinhos, tá? Porque o Brasil ele é nosso. O Brasil ele é nosso. E o que a gente deixar de fazer, nossos filhos e netos vão pagar. Nossos filhos e netos vão pagar. E isso não é justo. Eu não quero morrer sem ter feito nada pelo meu país. Ah, não. Muito obrigado a todos. Como eu disse aí, deixo o link aí no caso da doação enquanto corrente. Quem quiser ajudar a participar, compartilha, conversa com todo mundo. E vamos lutar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.